Bom, vamos lá. Continuando, se de repente você chegou até esse vídeo agora, né, saiba que ele já é uma segunda parte, né, dessa nossa atividade. Então aconselho que você busque aí, volte um pouquinho, dá uma olhadinha lá na parte 1, né, porque como é um tema bastante complexo, um tema bastante amplo, né, então nós estamos fazendo vários vídeos para que não fique muito cansativo para você. Então fica só a dica, esse já é o vídeo 2. E nós estamos falando aqui das alterações, né, da estrutura cerebral causadas pela influência, pela utilização dos recursos tecnológicos, da internet propriamente, né, nas estruturas cerebrais, né? Então finalizamos a primeira parte do vídeo falando nisso e vamos seguir um pouquinho agora, né, com um outro estudo também nesse mesmo sentido, né, só que agora um estudo mais antigo, de 1989, né, quando a internet nem tinha todo esse alcance que ela tem hoje, quando, né, nós não tínhamos todas essas facilidades digitais que nós temos hoje. Esse outro estudo, conduzido em 1989, fez o quê? Algo parecido, mas com o primeiro experimento que nós relatamos, né, mas unicamente com o objetivo de comprovar, né, as distrações, né, que a internet nos traz. Então, o que foi feito? A mesma coisa, pegou lá um grupo de pessoas, né, desse grupo de pessoas colocou metade para fazer a leitura de um texto, né, de um determinado conteúdo através de recursos digitais, ou seja, através do computador, né, eram textos pela internet, com hiperlinks e todas as facilidades que a internet nos traz, e um outro grupo fez a leitura desse mesmo texto, no entanto, em formato tradicional, papel, livros, né? E esse grupo foi dividido e depois da leitura de ambos, né, foram feitas algumas perguntas em relação ao conteúdo que eles tinham acabado de ler. Surpreendentemente, o grupo que leu através da internet não conseguiu responder perguntas simples sobre o texto lido, ao passo que esse mesmo fenômeno não foi notado com as pessoas que leram através do livro, né, do recurso tradicional. Conseguiram responder as perguntas com muito mais facilidade e com um índice muito maior de acerto, né? Então, o que se concluiu com isso? As distrações que a internet nos traz, né? Então, o que foi medido nesse estudo? Que um leitor, né, o leitor que fez a leitura desse texto através da internet, através dos meios digitais, ele ficava algo em torno de 19 a 27 segundos por página. Então é um tempo pequeno, relativamente pequeno, que não foi suficiente para absorver todo o conteúdo, né? Então ele fez a leitura, mas fez uma leitura bastante superficial, né? Fez uma leitura bastante desinteressada, descompromissada, né? Meio quase aquela coisa, passou o olho, viu, mas não conseguiu registrar. E isso é algo que nós observamos com cada vez mais frequência. Quantas vezes nós mesmos já nos deparamos com essa situação? Você está lendo alguma coisa pela internet e de repente você tem que voltar a ler de novo, né? Porque você fala, nossa, o que foi mesmo que eu li? Porque nós estamos o tempo todo dispersos. E a internet tem esse lado bom, que é o de fornecer os links. Então você consegue navegar e viajar entre os assuntos do seu interesse, né? E uma coisa leva a outra, que leva a outra, que leva a outra. No entanto, ao mesmo tempo que isso é algo positivo, também traz consequências negativas, né? Como essa questão de não se prender a nada. Você vê muita coisa, mas aprende muito pouco, né? Então, o que nós tiramos disso? A frase que ficou aí, que nós destacamos, é a seguinte: mais informação pode significar menos conhecimento. É o que acontece hoje. Nós vivemos um mundo onde as informações estão o tempo todo chegando em tsunamis na nossa vida. Mas e o conhecimento? Nós temos a informação, mas o conhecimento em si é cada vez menor. E essa pesquisa de 1989 já nos comprova isso, e já nos dá a resposta para isso, porque nós temos o conteúdo, lemos, mas não entendemos, porque analisamos esse conteúdo de uma forma muito superficial. E aí, sem entrar em maiores
né, acusações, não é o nosso objetivo, mas peço para que você faça uma reflexão, né, sobre o seu comportamento na internet nos últimos tempos e se você também sente essa dificuldade, né, de ler e de repente não entender e ter que voltar para ler 2, 3, 4, 5 vezes a mesma coisa, porque você começa a ler e a sua mente viaja. Né? Essa viagem da mente, ela também tem fundamento nessas alterações, né? E que foi retratada também no mesmo livro, né, do Nicholas Carr. Ele tem um tópico lá dele que está assim, vou ler textualmente: um certo tempo é necessário para que uma memória primária ou uma memória de curto prazo seja transformada em memória secundária ou de longo prazo. A gente faz até uma analogia, né, com os recursos tecnológicos, com as memórias, né, de computador, a memória RAM, né, e a memória ROM. Né, uma é somente leitura, né, ou seja, aquela que existe enquanto o computador está ligado, e a outra é a memória, né, de armazenamento, é a que fica. Né, esse conceito, na verdade, ele foi, né, da computação, ele foi abstraído do conceito da memória humana, né? Não é o contrário, afinal de contas o computador surgiu depois, né? E é mais ou menos isso, né? O que acontece com a gente, né? Nós temos aí uma memória primária, que é a memória de curto prazo, é aquela memória que registra o agora, o que nós estamos fazendo. Então, enquanto você está me assistindo aqui, né, nesse primeiro momento você está se utilizando da sua memória de curto prazo. Se você de fato presta atenção no que vem sendo falado, busca, pesquisa, né, vai buscar mais assunto, professor, não concordo com isso, você tem todo o direito de não concordar, mas assim, para não concordar comigo, você tem que me trazer uma outra resposta. Né, o não concordar pelo não concordar é só para ser do contra, e aí não vale. Né, então, se você não concorda, me prova, mostra aí outras fontes, outras pesquisas, que vão demonstrar que essa base que eu utilizei está errada e que eu estou errado, sem problema nenhum. Né? Mas isso faz parte desse nosso processo de aprendizado. Então, ao longo do tempo, você deixa de utilizar a memória de curto prazo e essa memória vai se interiorizando e passa para uma memória secundária de longo prazo, que é a nossa memória de aprendizado, é onde nós realmente aprendemos, é aquilo que ficou registrado. Um exemplo muito simples disso, quando você faz as coisas sem pensar, né? Por exemplo, você guarda um objeto e está distraído, está pensando em outra coisa. Você acabou de fazer e não lembra o que fez. Onde é que foi que eu guardei aquele inferno daquele objeto? Por quê? Porque você fez e aquilo ficou na sua memória de curto prazo. Essa memória de curto prazo, ela ainda não se consolidou. Né? Então, o outro ponto é que qualquer distração, qualquer disrupção, quer dizer, qualquer coisa que saia ao controle, ela vai fazer com que essa memória se perca. Né? Sei lá, você está guardando alguma coisa, tocou o telefone, você atendeu o telefone e continuou fazendo. Né? Você não deixou de prestar atenção no que você está fazendo, então aquilo não se interiorizou. Você desliga o telefone e não faz mais a mínima ideia do que é que você estava falando. Né? E do que é que você estava fazendo. Que aquilo ficou na sua memória de curto prazo, houve um processo aí que interrompeu essa interiorização e você perde. Né? É como se desligasse o computador e você não salvou, né, aquilo que você estava fazendo, foi para o espaço, perdeu. Né? A mesma coisa. O nosso processo de aprendizado passa exatamente por esse ponto. Então nós precisamos de um tempo, o nosso cérebro precisa desse tempo para que ele possa interiorizar o conhecimento. Então ele passa pela memória rápida, mas ele precisa de um tempo para absorver esse conhecimento, interiorizar esse conhecimento, né, e de fato registrar. A internet não proporciona esse tempo. Tudo é muito rápido, tudo é muito instantâneo, tudo é muito vivo, tudo é muito urgente. Então o nosso cérebro perde essa capacidade de interiorizar, de registrar. Nós lidamos com uma quantidade absurda de dados, mas que não se transformam em informações, por uma razão muito simples, porque o nosso cérebro não tem tempo para processar tudo isso e registrar. Então é daí que vem essa fala, mais dados não necessariamente significa mais informação, não necessariamente significa mais conhecimento. Porque nós estamos cada vez mais expostos a mais dados, a mais informações, mas o conhecimento continua comprometido. E aí vem um círculo, acaba se formando um círculo vicioso, porque o que começa a ocorrer? Nós começamos a utilizar
né, da própria internet como um meio de nos dar suporte para a falta de memória, quer dizer, para a nossa falta de capacidade de interiorizar as coisas. Então, cada vez menos nós nos preocupamos em registrar coisas, em armazenar as coisas na nossa cabeça, interiorizando o conhecimento, que nós temos a internet que, de certa forma, né, traz essa compensação. Né? Então, a internet ela traz essa facilidade. Né? As coisas estão sempre disponíveis, então por que eu tenho que saber? Basta pesquisar. Né? Basta que eu dê um Google e eu acho as coisas, eu não preciso mais me preocupar em armazenar isso. E aí nós entramos num círculo vicioso, né? Porque o nosso cérebro cada vez mais vai se tornando apto a não registrar e a esquecer, porque ele vai entendendo por um mecanismo natural de evolução, né? Por um mecanismo que faz parte do processo de qualquer ser vivo, assim, tudo aquilo que deixa de ser utilizado de uma certa forma acaba perdendo sua função. Né? Então isso é o que proporcionou a evolução. Né? Quando nós fomos, o organismo humano ao longo dos milênios foi se adaptando, né? Foi evoluindo e foi deixando de lado aquilo que não era utilizado. E de uma certa forma, né, em extremos, de uma forma bastante irônica, nós estamos fazendo isso hoje com o nosso próprio cérebro. Né? Estamos deixando de utilizá-lo e substituindo, né, pelas facilidades que a internet nos traz. Então nós estamos treinando o nosso cérebro para que ele seja distraído, para que ele processe as informações de uma forma muito rápida, né, com uma eficiência grande nesse processamento, mas sem nenhuma atenção. O que significa dizer que não serve para nada. Né? Porque você lê, vê coisas, mas não registra nada. Né? Porque a nossa capacidade de interiorização está ficando cada vez mais comprometida. Em decorrência do próprio uso da tecnologia. Né? É um contrassenso, é um contraponto. Né? Mas é isso que vem se observando ao longo dos últimos anos. Você pode discordar de novo de mim, mas pensa aí nas coisas que vem acontecendo no seu dia a dia, se você já não se deparou com essas situações. Então, assim, tudo isso que nós estamos falando aí, isso explica, né, essa nossa dificuldade constante, né, de nos concentrarmos, mesmo estando longe dos computadores. Não sei se vocês têm por hábito de realmente fazer leitura de livros, revistas, né, não por meio digital, mas fisicamente mesmo. Você pode observar isso, que é cada vez mais difícil. Você pega um livro e começa a ler e a sua mente viaja. Né? E quando você está pensando em 1000 coisas, lendo, mas não absorveu nada. Você tem que voltar a ler de novo. Aí você guarda o primeiro parágrafo, logo em seguida a mente começa a devagar de novo, né? E quando você se dá conta, você está com o olho na página do livro, mas está pensando, né, no que fez ontem, no que vai fazer amanhã, né, no que vai falar com o colega no outro dia, e de novo se perdeu. Né? Essa nossa dificuldade de concentração, de viver o momento presente, em partes vem desse fenômeno, né, de que nós estamos treinando o nosso cérebro para que ele não precise mais registrar as coisas. Afinal de contas, os recursos tecnológicos estão aí para isso. Isso até certo ponto nos ajuda, mas por outro lado nós precisamos começar a tomar cuidado, que isso está nos levando para um caminho bastante perigoso. Né? Então, a última fala ali que nós vamos colocar em relação a isso, lendo para fixar aí, ó. À medida que o uso da web torna mais difícil guardar uma informação em nossa memória biológica, somos forçados a depender cada vez mais da vasta e facilmente buscável memória artificial da net, mesmo que isso nos torne pensadores mais superficiais. Essa última fala é que resume e nos chama a atenção porque é importante nisso daí. Né? Essa superficialidade com que nós passamos a tratar tudo ultimamente. É inevitável não entrar em algumas discussões sobre políticas e os últimos fatos que estão acontecendo no nosso país, mas isso é um fenômeno que deixa claro, demonstrando empiricamente toda essa teoria. Né? Nós estamos tratando as coisas, estamos nos tornando pensadores superficiais, né? Meros replicadores. Né? Eu não sei se nem dá para mais utilizar o termo pensador. Nós estamos pensando cada vez menos. Nós estamos replicando coisas,
né, mas não paramos mais para pensar naquilo que é dito. Né, e a gente observa isso muito na própria internet, nas próprias mídias sociais, nos próprios grupos do WhatsApp, onde as coisas são repassadas, replicadas sem nenhum senso crítico. Né, então simplesmente você vai passando, né, e não pensa, quer dizer, tudo se tornou muito superficial. Né, aquele processo de conhecimento, de busca, de questionamento, né, que não é porque eu disse aqui que você tem que aceitar, de fato você tem que questionar. Né? O questionamento é importante ao crescimento. No entanto, nós não fazemos mais isso. Né? Porque a própria internet se encarregou de fazer com que nós não tenhamos mais esse senso crítico. Né? Tudo é muito rápido, tudo muito superficial. Então, cada vez menos o nosso cérebro registra, cada vez mais nós acreditamos em tudo que chega. Tá? E aí nós acabamos entrando nesse círculo vicioso, né, que nós temos que mudar. Pessoal, mais uma pausa, voltamos daqui a pouquinho com a parte 3 desse vídeo, falando aí sobre as necessidades virtuais, né, e as nossas mudanças no padrão de comportamento. Então, até daqui a pouco.